Hoje a gente vai falar da seção 2.8, beleza? A gente termina o capítulo 2 e no próximo capítulo, nas próximas aulas, a gente fala sobre derivada, cálculos com derivada. Hoje a gente continua aí entendendo melhor o que significa isso. Tá, então vamos lá. Seção 2.8 trata sobre a derivada como uma função. O que é isso, né? A partir de uma função, a gente consegue definir uma outra que vai associar a cada ponto do domínio a inclinação da reta tangente. Então, para cada ponto do domínio dessa função, você consegue criar uma nova função que associa o ponto do domínio à inclinação da reta tangente. Essa função a gente chama de derivada de f. Ok. Com exemplo, né? Vamos tratar de um exemplo aqui. Vamos tentar esboçar o gráfico dessa função aqui. Deixa eu tentar reproduzir essa função aqui no GeoGebra. Eu vou tentar reproduzir, beleza? Essa função aqui parece um polinômio, né? Parece um polinômio. Vamos tentar reproduzir esse polinômio ali. Só que um polinômio de grau 2 não é, né? De grau 2 só tem uma curvinha. Será que um polinômio de grau 4? Vamos ver? Polinômio de grau 4. Já aparece uma mexidinha aqui, né? Sei lá. Ó, tá ficando mais próximo ali do que a gente quer, né? Que é uma voltinha aqui. Só que o nosso dá uma voltinha antes aqui, né? Então acho que aqui tem que ser menos. O que eu fiz aqui foi inverter em relação ao eixo y, né? Coloquei em vez de x, menos x, né? Só que menos x à quarta é a mesma coisa que x à quarta, menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Mas deixa eu dar uma esticada ali nesses... Como é que fala? Nessas curvinhas. Eu vou dar uma esticada aqui multiplicando por algum fator. Sim, eu dou uma esticadinha e já tá bom, né? Uma esticadinha. Aqui está um pouquinho deslocado para cima, deixa eu deslocar. Então, talvez isso aqui, uma unidade, vamos ver, 2 unidades para cima. Então, é y menos 2, né? 2 unidades para cima. 2 unidades para cima. Talvez uma unidade para a direita. Em vez de x, eu vou colocar x menos 1. Em vez de x, eu vou colocar x menos 1. Em vez de x, eu vou colocar x menos 1. Pronto. Eu desloquei aquela curva ali para a direita, né? E aqui talvez eu tenha que esticar um pouquinho mais, né? Para isso aqui ficar para baixo. Então, em vez de deslocar 2 unidades para cima, só uma. Ah, aí é bem melhor, ó. Tá parecido, né? Parecido, será? Aqui cortava, né? Não, tá bom, não tá tão ruim assim, não. Em vez de 1, será que meio? Meio. Meio. Ah, mais um pouquinho. Em vez de meio, vou levar 2/3. Agora estou sendo perfeccionista. 2/3. 2/3. 2/3. Tá mais parecido com isso aqui agora, né? Ok, estou satisfeito.
Então, a gente tentou reproduzir, né, essa função aqui. Nota que a gente fez umas brincadeirinhas aqui, né? Deslocar a função para a direita, deslocar para cima, estimar, né, que ela é uma função, aproximar ela de uma função polinômio de grau 4. Beleza, então tá bom, brincadeirinhas à parte. A partir dessa função, eu consigo definir um objeto que é a reta tangente. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu marcar um ponto em cima dessa curva. Então, está aqui um ponto. Deixa eu escrever, o ponto chama ponto A, né? Então, vou escrever a equação da reta que passa por A e a tangente. Aqui. Então, y menos y do ponto é igual a inclinação, e a inclinação é a derivada, né? Então, a derivada, a gente escreve assim, ó, f' calculada no ponto A, que multiplica x menos x do ponto, que é o ponto chama A. Espero que dê a reta tangente, vamos ver. Vamos ver se vai dar. Vai. Y menos y já é igual a... Ah, o f não tem, não chama f. E agora deixa eu escrever assim. Vou escrever mais um lá na frente, né? Em vez de y menos 1. Mais 1. Não chama. Vou escrever equação, vou escrever f de x. Agora sim. Isso aqui tem que... Apagou minha entrada. Vamos lá de novo, né? y menos y do ponto é igual a f' de x do ponto que multiplica x menos x do ponto. Ótimo, agora sim. A minha função não chamava f, né? Eu usei f', mas a minha função não chamava f. Aí eu dei o nome de f para ela. Tá. Agora eu quero variar a. Jesus, isso. Agora eu quero variar a. Isso, tá vendo? A equação que eu escrevi ali é a equação da reta tangente. Se eu variar esse ponto em cima da minha função, eu tenho exatamente a reta tangente da minha função. Em cada ponto aqui, eu tenho uma reta tangente diferente. Tem uma aqui embaixo com inclinação 0. Essa aqui tem inclinação negativa, né? Nota que ela é uma reta decrescente. Ela vem para cá, ela volta, tem inclinação 0. Concorda? Quando ela está aqui em cima, ela tem inclinação 0. Aqui ela tem inclinação positiva, né? Uma reta crescente. Aqui ela tem inclinação positiva também, maior do que a anterior. Aqui ela tem inclinação positiva, mas menor do que a anterior, tá vendo? A inclinação dessa reta aqui é positiva, mas é uma reta pouco inclinada. Essa reta aqui tem inclinação positiva e é mais positiva, né? Mais inclinada. Essa reta aqui tem inclinação negativa e essa reta aqui tem uma inclinação mais negativa ainda, mais inclinada para baixo ainda. Ela vai ficando cada vez mais negativa. Beleza? Então, eu consigo descrever uma função que a cada ponto do meu domínio eu vou associar a inclinação dessa reta que está em azul. Essa função é chamada de derivada.
A função que associa um ponto do domínio à inclinação da reta tangente a essa função f aqui, em laranja, é a derivada de f. A função que associa a cada ponto do domínio uma inclinação. Nota que, em alguns pontos, eu tenho inclinação zero, né? Essa inclinação zero vai ser útil para a gente no futuro. Tem uma ferramenta que acho que chama otimização. A gente vai trabalhar isso mais para frente, mas aqui o GeoGebra, na hora que eu peço otimização, ele marca os pontos de máximo e mínimo, né? Que são esses pontos C, B e D aqui, cujas retas tangentes são essas aqui, ó. Deixa eu escrever. Y igual a Y de B, Y igual a Y de C, Y igual a Y de D. Essas três retas aqui, laranja, vermelha e azul, são as retas tangentes a essa curva em laranja que tem inclinação zero. Vocês concordam que são as únicas? Eu não tenho outra reta tangente a essa função que tem inclinação zero. Tá vendo? Essa inclinação aqui é negativa. Essa inclinação aqui é positiva. Mas para o futuro a gente vai usar essa informação aqui, ó, que chega um momento que a inclinação é zero. E aí o que acontece com isso aqui? Para quem já tem uma noçãozinha, eu estou falando de mínimo local aqui, eu estou falando de um máximo local aqui, eu estou falando de um mínimo local aqui, caracterizado pelo fato da reta tangente ter inclinação zero e aqui ter uma inclinação positiva e aqui ter uma inclinação negativa. Isso que significa ser máximo, né? Aqui inclinação negativa, aqui positiva e aqui zero, né? Isso que significa ser mínimo. Beleza, mas isso é assunto para depois. Então, tá, deixa eu apagar isso aqui. Essas setas. Eu acho que eu consigo desenhar a mão aqui, né? Deixa eu ver. É a função à mão livre. Deixa eu apagar. Não sei, deixa eu deixar ali. Então, eu consigo definir uma função que a cada ponto do domínio eu vou associar a inclinação da reta tangente no determinado ponto. Por exemplo, né? Nessa parte do domínio aqui, ó, nessa parte do domínio, a inclinação aqui é negativa, 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 e a inclinação aqui é zero, né? Então, a função da derivada tem o gráfico parecido com isso aqui, ó. É negativo, 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 aí de repente vira zero. Depois, a inclinação passa a ser positiva. Ela é positiva, depois ela fica cada vez mais próxima, ficando cada vez menos positiva, até voltar a ter uma inclinação zero aqui. Depois ela tem uma inclinação negativa, 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 até ficar menos negativa e ficar uma coisa próxima de zero aqui. A inclinação aqui é zero. Depois ela tem uma inclinação positiva sempre. Esse gráfico que eu tentei desenhar aqui é uma tentativa de esboçar o gráfico da derivada, que é a função que a cada ponto eu associo a inclinação da reta tangente. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Tá vendo? Ó? A inclinação aqui é negativa, inclinação negativa, inclinação negativa. Chegou um momento que a inclinação é zero. A inclinação é zero, está representada aqui nesse ponto, com a inclinação zero. Depois a inclinação positiva, positiva, muito positiva. Depois ela fica cada vez menos positiva a partir daqui. Ó. Aqui é o máximo de positivo que ela consegue. Depois ela fica menos positiva. Menos positivo, menos positivo, menos positivo, até ficar com a inclinação zero, que eu tentei marcar aqui. Depois ela vai com a inclinação negativa, negativa, negativa. Depois ela passa a ter inclinação menos negativa até ficar com a inclinação zero, que está representada aqui. Depois
a inclinação fica positiva e não para de ficar positiva, né, a inclinação. Então, esbocei dessa maneira. Eu acho que o GeoGebra apresenta, né? Vamos ver se nosso esboço está muito ruim. Porque tem como eu escrever aqui a função y igual a f', que é a derivada de x. Vamos ver se dá. Nosso esboço está ruim. Pelo menos nos pontos zero ele faz sentido, né? Ó, aqui ela é negativa até chegar no zero. Depois ela sobe mais alto aqui, né? A gente só subiu até aqui, né? Depois ela sobe mais alto, depois ela volta para ser zero. Depois ela desce muito mais baixo, eu só desci até aqui, né? Ela desce lá embaixo, depois ela volta aqui e continua subindo. Esse gráfico aqui em cinza, deixa eu dar um zoom out. Esse gráfico em laranja é o gráfico da função e o gráfico em cinza é o gráfico da derivada da função. Em cada ponto aqui, ele fala da inclinação dessa reta tangente aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui a inclinação da reta tangente é zero. Por isso que o cinza corta o zero aqui no ponto, sei lá quanto que vale isso aqui, entre o meio e 1, né? Por isso que aqui ele vale zero, porque a inclinação aqui é zero. Depois a inclinação é negativa, então aqui passa a ser um número negativo, né, o valor dessa função aqui. Por aí vai. Então, isso aqui é o resumão da seção, né? A seção é derivada como uma função. Está aqui a função em laranja e está aqui a derivada enxergada como uma função. Qual função? Aquela que associa a um ponto do domínio a inclinação da reta tangente ao gráfico laranja, que é a curva laranja. Ok. Aqui mais para baixo, né, a gente estava aqui, um pouquinho mais para baixo, a gente tem o esboço daquele nosso gráfico em cinza, né? Que está aqui, né? Nosso gráfico em cinza. Ele tem um pico aqui, depois ele vem mais para baixo, depois ele sobe. Ele tem um pico aqui, depois ele vem mais para baixo, depois ele sobe, né? Aqui está falando dessa função, né? Eu representei um polinômio de grau 4 aqui, né? Que a gente construiu, só para tentar aproximar mais disso aqui, né? Porque essa função aqui é uma função qualquer, representada pelo gráfico dela, mas para a gente fazer umas continhas eu acabei criando uma aqui parecida com aquela. Tá bom. Peraí, deixa eu ver. Não, aqui é o valor da função, né? Aqui é o valor da função. E aqui é o valor da derivada. Então, isso aqui é o nosso gráfico em laranja. Eu acabei de falar que era o gráfico em cinza, mas não, né? Aqui é o gráfico em laranja. E aqui sim é o gráfico em cinza, né? Que é o gráfico da derivada. Ó. Então, o gráfico em laranja, que a gente conversou, e o gráfico em cinza, que a gente montou, da derivada da função. Ok. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma função e que é uma fórmula, né? Por causa que aqui eu dei uma função e encontrei uma curva. Essa curva aqui em cinza, né? Deixa eu apagar algumas coisas. Vou apagar essa reta tangente aqui. Ponto. Não apaga, não. Eu dei essa curva laranja e encontrei essa curva em cinza. Mas se em vez da curva te dessem a forma algébrica da função, né? Como encontrar uma forma algébrica para f', né? Para a derivada da função. A gente, na aula passada, conversou sobre esse limite aqui, né? Esse limite aqui, lembra que esse limite aqui é a inclinação? Que ele é a inclinação é aquela que a gente falou, né? Y menos y do ponto sobre x menos x do ponto. Mas se você fizesse uma mudança de variáveis, você chegava nessa fórmula aqui, né? Que está na seção 2.7. Então, isso aqui define
o que é a derivada de uma função algebricamente, né? É calcular esse limite aqui, né? Então, se a nossa função é a função x ao cubo menos 3, a gente nada mais tem do que fazer isso aqui, né? Calcular esse limite para a função x ao cubo mais 3. X ao cubo, não, pera, x ao cubo menos x, né? X ao cubo menos x. Então, é isso que o autor faz aqui nesse exemplo. Ele calcula a derivada usando aquela expressão, que é a expressão que define o que é a derivada, né? E ok, vamos lá. Qual que é a expressão? F de x mais h menos f de x sobre h. O limite quando h tende a zero. Ok? Mas a nossa f em particular é x ao cubo menos x. Então, no lugar de f aqui, f de x mais h, a gente vai colocar x mais h ao cubo menos x mais h, que está escrito aqui. Menos f de x, mas f de x é exatamente isso. Então, ele expande esse cubo aqui, e aqui ele só tira esses parênteses. Depois que ele expande o cubo, ele cancela uns termos. Depois que ele cancela uns termos, ele consegue colocar o h em evidência. E na hora que ele consegue colocar o h em evidência, ele corta o h de cima com esse h de baixo, restando esse polinômio. E o limite desse polinômio, quando h tende para zero, é exatamente 3x ao quadrado menos x. Sugestão é vocês fazerem alguns exercícios desse tipo aqui, para familiarizar com esse tipo de limite. Tá bom? Mais um exercício parecido com aquele anterior. Você vai usar a definição de derivada e para essa função você vai encontrar essa expressão. Ok. Nota aqui que ele usou uma técnica que a gente tinha usado em sala de aula também, né? Para simplificar uma coisa que é raiz de uma coisa menos raiz de outra, multiplicar isso aqui, né? Quando ele multiplica por isso aqui, o que ele está pensando? Ele está pensando em A menos B que multiplica A mais B. Se ele fizer isso, ele perde essa raiz aqui, né? Que vai ficar ao quadrado menos B ao quadrado. Então, essa técnica aqui é importante, muito utilizada para resolver esse tipo de problema aqui, né? Quando aparece essa raiz. A gente já fez alguns exemplos disso em sala também. Observação. Esses exemplos aqui, vocês podem me perguntar em forma de dúvida, tá bom? Ah, não entendi. Manda dúvida que eu respondo. Tá. O resto da sessão ele vai fazer basicamente isso. Ó. Encontra f' se a função é essa aqui. Ó. Ele vai pegar a definição de derivada e calcular ela para esse f. Então, vai substituir esse f aqui até encontrar uma expressão. Então, só seguir os passos aqui. Outras notações, operadores, falar que uma função é diferenciável, definição de diferenciabilidade. Ok. Para eu falar que uma função é diferenciável, aquele limite, né, f' tem que existir. Qual o limite que eu estou falando? O limite que define, que a gente usou para definir o que é a derivada de uma função. Para eu falar que a função é diferenciável num ponto, eu tenho que falar que esse limite aqui tem que existir. Lembra quando o limite existe quando ele é um número, né? Se der infinito, se não convergir, se der menos infinito, isso aqui não existe, beleza? Ele só existe quando é um número, tá bom? Então, para eu falar que uma função é diferenciável num ponto, aquele limite ali tem que existir. E aí, esse exemplo aqui pergunta, onde essa função aqui, módulo de x, é diferenciável? Bom, módulo de x é igual a x se o x é positivo e é igual a menos x se o x é negativo. Né? Então, se o x é positivo, esse limite aqui existe, né? O que ele está pensando aqui agora. Esse limite aqui existe e ele é igual a 1. Basta calcular, né? Fazendo o módulo de x sendo igual a x, porque aqui a gente está falando com x positivo, e calculo igual a 1. Se o x for negativo, esse limite aqui também existe. Vai ser igual a menos 1.
O problema é quando x é igual a zero, né? Se x é igual a zero, esse limite aqui, tomando h aproximando de zero pela direita, que está escrito aqui, vale 1. Mas se eu aproximar h de zero pela esquerda, esse limite aqui vale menos 1. Né? Então, em x é igual a zero, esse limite aqui não existe, porque do lado esquerdo ele vale menos 1, do lado direito ele vale 1. Então, essa função aqui não é diferenciável nesse ponto x é igual a zero, porque esse limite em x é igual a zero não existe. Ela é diferenciável para x positivo, ela é diferenciável para x negativo, ela não é diferenciável em x igual a zero. Nota que aqui a inclinação da reta tangente é bem definida, né? A reta tangente a essa função aqui é uma reta igualzinha à função. A reta tangente nessa parte da função é uma reta com essa mesma inclinação aqui. No entanto, nesse ponto aqui, que tem um bico, a gente não consegue definir a reta tangente, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Arquivo novo. Arquivo novo. Opa. Arquivo novo. Não gravar. Tá. Será que tem y igual a módulo de x? Y igual a módulo. Não. Então será que ele lê assim? Olha, ele lê essa função. Ótimo. Então, nesse ponto aqui, da reta que passa pelos dois. Cadê? Ponto, reta. Naquele ponto lá embaixo, eu consigo definir várias retas, né? Qual dessas retas que eu estou fazendo aqui é a reta tangente a essa curva em azul? Concorda que eu não consigo definir uma reta tangente? Olha, não consigo definir uma reta tangente ali embaixo. Eu consigo definir uma reta tangente em qualquer um desses pontos aqui de cima, né? A reta tangente em qualquer um desses pontos aqui é essa reta que está em preto. A reta tangente em qualquer um desses pontos que está aqui, ó, qualquer um desses pontos aqui, é essa reta que está em preto. Agora, qual que é a reta tangente passando por A, essa função? Eu não consigo definir, tá vendo? Isso aqui é uma outra maneira de enxergar que não tem como eu definir uma reta tangente aqui em zero, em x igual a zero. E aí a gente fala que essa função não é diferenciável em x igual a zero. Normalmente, né, tipicamente, geralmente, se uma função tem um bico, então essa função, um bico que eu estou falando assim, né, vem aqui, parou, começou a subir aqui. Bruscamente, certo? Se essa função tem um bico dessa maneira, essa função, uma quina, né? Melhor falando, uma quina, essa função não é diferenciável nesse ponto. É bom que em inglês essa palavra diferenciável é dita smooth, se não me engano. Tem differentiable, mas o usual é falar smooth, de Smooth Criminal, né? Daquela música do Michael Jackson. De suave, né? Então, uma coisa suave é uma coisa, tipo assim, né? Uma coisa suave. E não uma coisa tipo assim. Uma coisa suave, diferenciável, e uma coisa assim, uma coisa não suave, né? Não diferenciável nesse ponto. Ok. Então, o que a gente falou, né? Uma função é diferenciável em um determinado ponto se esse limite aqui existe. No caso de módulo de x, esse limite aqui não existe quando x vale zero.
Se esse limite não existe, essa função não é diferenciável em x é igual a zero. Tem uns teoremas legais, né? Se f for diferenciável num ponto, então ela é contínua num ponto. Não tem como acontecer dela ser diferenciável e ter um buraco lá, por exemplo. Né? Esse teorema aqui nos diz. Tá aqui demonstração. Não vou ficar muito preso nessa demonstração, sugiro mesmo. Como pode uma função ser não diferenciável? E a gente falou desse papo aqui do bico, né? Está dando um exemplo aqui. Uma função ser não diferenciável. Tá. Legal, derivada de ordem mais alta. Da mesma maneira que eu tinha... eu já apaguei, né? Eu tinha uma função e depois eu consegui uma outra curva que representava a derivada daquela função. Então, posso fazer o mesmo para essa segunda curva. Né? Por que eu já apaguei. Será que eu escrevo aqui? Vou escrever um exemplo. Novo. Vamos gravar. Então, está aqui y igual a x ao cubo mais x ao quadrado, por exemplo. Mais x ao quadrado. Então, está aqui uma função. Essa função é vermelha. É f de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado. Eu consigo escrever o gráfico de f' de x, né? Y igual a f' de x. Então, em vermelho eu tenho a função, em cinza é o gráfico da derivada dessa função em vermelho, ou seja, uma função que associa a cada ponto do domínio a inclinação da reta tangente aqui, né? Nota que aqui a inclinação é positiva, então essa função aqui é positiva. A inclinação aqui é zero, então a função aqui vale zero, né? A inclinação aqui, né, é zero. Então a função cinza vai valer zero, ali naquele valor de x. Tá bom. Mas eu consigo também falar da derivada dessa função em cinza. E aí a gente fala que é a segunda derivada da função x. Essa curva em azul, que é uma reta, né, porque a gente está falando de um polínômio de grau 3, azul não, nem laranja. Essa curva em laranja representa a inclinação dos pontos das retas tangentes, a inclinação das retas tangentes dessa curva em cinza em cada ponto do domínio. Se eu fizer isso, eu encontro um gráfico, que é o gráfico dessa função aqui laranja. Podia derivar mais uma vez, né? F3 linhas, será que ele vai entender isso? F3 linhas? Acho que não, né? Y igual a... Bom, no caso aqui, é a reta que passa aqui embaixo, mas aqui não entendeu, não. Vou ficar só com a segunda derivada mesmo. Então, tem uma função em vermelho. A derivada da função é uma função que associa a cada ponto a inclinação da reta tangente da curva em vermelho. Mas ela é uma função, então posso derivar. E a derivada dessa função está representada por esse gráfico. Esse gráfico aqui fala da inclinação da reta tangente em cada ponto dessa função em cinza. Então, a vermelha é a derivada, a vermelha é a função, a reta em cinza é a curva em cinza é a derivada da função vermelha e a curva em laranja é a derivada da função em cinza, que a gente fala que é a segunda derivada da função em vermelho. Derivadas de ordem mais alta, né? Porque quando a gente deriva, a gente define uma nova função. Então, a gente pode continuar derivando isso, né? E continuar derivando isso é continuar calculando aquele limite que a gente definiu para ser a derivada. Tá bom. Então, exercícios. Na próxima aula, a gente vai introduzir o capítulo 3 para a gente começar a fazer uns cálculos aqui com a derivada, né? Mas bons exercícios, ó, vamos lá. Use os gráficos dados para estimar.
não é tão bom assim não, mas para quem não tiver entendido alguma coisa da aula, vai por aqui. Mas não sugiro começar por esse não, vamos ver um mais legal. Associe o gráfico de cada função. Ah, esse é legal, esse é bom. Comece por aqui, ó. Associe o gráfico de cada função de A a D com os gráficos da sua derivada. Então, tenta associar aqui, beleza? Isso aqui é a função. Qual dos gráficos aqui representa a derivada dessa função? Exercício importante esse daqui. O que mais? Trace ou copie o gráfico de uma função dada. É o mesmo intuito aqui, né? Só que aqui a gente tinha dado, né? A função e a derivada. Aqui a gente só tem a função e a gente vai traçar a derivada. Então, é muito importante fazer isso aqui, é muito importante fazer isso aqui também, né? Para entender o conceito de uma nova função que vai representar a inclinação ali, tá bom? Ok, aqui não. Vamos ver uma de continha, né? Que nem calculando aqueles limites lá. Será que vale a pena? Pelo menos com polinômio? Oh, ótimo, só falei, né? Encontre a derivada da função usando a definição. Então, aqui eu sugiro que vocês façam pelo menos um com polinômio, talvez dois, né? Tentei fazer esse aqui, é útil, esse aqui é útil. Mais para frente, a gente vai aprender uma maneira, mais para frente, assim, na próxima aula, se não me engano, a gente vai aprender uma maneira prática de calcular essas derivadas, sem precisar usar aquele limite, sempre. Mas, por enquanto, tentem usar aquele limite para calcular a derivada dessa função aqui. Ó. Tenta usar aquele limite para calcular a derivada dessa função. Essas duas já estão de ótimo tamanho. Se você quiser brincar mais um pouquinho, brinca com essa daqui e com essa daqui. Ó. Tá bom. Tá. Acho que é só. Acho que é só. Tá suficiente para trabalhar nessa sessão aqui. Então, tá bom. Então, até mais. Obrigado, viu, gente? Até mais.